Eles usavam, na sua suposta argumentação, o conteúdo das mensagens roubadas da Lava Jato ou simplesmente a alusão, né, a própria ilação, a própria interpretação formada que fazem de um conteúdo não autenticado, porque não descem exatamente para fazer a análise crítica de cada caso. Eles usavam isso na sua argumentação sem dizer que aquilo estava sendo decisivo para o voto de cada um, porque eles não podem aplicar ali um uso formal, porque sabem que isso depois pode vir a ser discutido, derrubado em plenário, pode abrir um novo flanco ali para que a própria decisão deles não valha. Então o Gilmar Mendes, assim como o Ricardo Lewandowski, diz que as mensagens eram reforços argumentativos. Quer dizer, que é o cúmulo do cinismo que transborda. O sujeito não consegue deixar de mencionar e aí ele diz que não está usando, ao mesmo tempo ele acaba admitindo que está usando como um reforço argumentativo. Aquilo, juridicamente, num país normal, é um conteúdo imprestável, nulo, porque foi obtido por violação criminosa de aplicativo de celular, é uma prova ilícita e, para além disso, não foi periciado e autenticado da maneira devida, de modo que o seu conteúdo não pode ser confirmado como algo que não foi adulterado, porque permaneceu nas mãos de uma quadrilha de hackers. O ministro Cássio Nunes Marques, no seu voto, deixou muito claro aquilo que eu vinha dizendo há muitas semanas, de que o uso daquelas mensagens significaria um incentivo indireto, que seja, ao cometimento de crime. Um incentivo indireto, que seja, a que réus e pessoas ligadas aos réus ou que tenham esse deslumbramento provinciano com um político réu ou com um criminoso réu, recorram ao hackeamento dos seus investigadores para fins de eventuais extorsões, eventuais ameaças, porque isso pode ser usado pelo crime organizado, pelas facções criminosas armadas, mas também para fins de encontrar ali algo que possa ser usado com toda a forçação de barra correspondente como um indício de irregularidade dentro da relação entre juiz e procuradores, por exemplo, né? E a Carmen Lúcia, ela chegou a falar que tinha indícios ali de combinação naquelas provas que são ilícitas e que não foram periciadas. Quer dizer, ela deu então um suposto voto, né, a Carmen Lúcia, que confirmou a sua natureza. A Carmen Lúcia já havia ajudado o Gilmar a salvar o Aécio Neves no plenário do Supremo Tribunal Federal, quando a primeira turma, que o Gilmar chama de Câmara de Gás, do Supremo, havia decretado 2 medidas cautelares contra o Aécio. E houve uma decisão do plenário para saber se o Congresso precisaria dar aval àquelas medidas que foram determinadas. E a Carmen Lúcia, então presidente da Corte, deu seu voto de desempate a favor de que elas fossem encaminhadas ao Congresso, onde os pares, evidentemente, do Aécio trataram de blindá-lo. Ela é muito amiga do Gilmar, isso apareceu, inclusive, nesse conteúdo não autenticado, não periciado das mensagens, e ela praticamente confirmou essa parte de um material que pode ter sido adulterado, mostrou que é amiguinha mesmo do Gilmar Mendes e ficou do lado dele, depois de toda a pressão dele durante a sessão, mas obviamente ela já tinha trazido esse voto de casa, já tinha anunciado que poderia alterar o seu voto e na prática mentiu, porque ela falou aí nesse trecho que a produção separou a respeito de novos fatos. A única coisa nova que existe é esse conteúdo ilícito, não periciado, não autenticado. O resto tudo que foi usado para forçar a mão ali de um outro lado e declarar a suspeição do Sérgio Moro eram divulgação do áudio, condução coercitiva, interceptação telefônica, levantamento do sigilo da delação do Palocci, nomeação do ex-juiz para o Ministério da Justiça. Aí se une, né, daquela maneira cínica, argumentos de cunho político, moral, etc., com questões de um processo criminal. Tudo isso foi devidamente encenado ali e um monte dessas coisas, obviamente, já havia sido objeto de recursos sucessivamente negados, recursos anteriores. Então eles usaram todo esse clima dessa campanha, depois da liberação do conteúdo para a defesa do Lula, do vazamento, evidentemente, por meio
da imprensa, que tem contato com essas pessoas, e tudo isso foi usado ali para dar um peso a essa decisão, e tem gente que vai atrás. Obviamente tem uma minoria barulhenta que está aqui no chat, que está nas redes sociais, que faz parte desses grupos políticos, dessa corrente ideológica. Tem os amigos e tal, dos denunciados, dos ministros. Isso está aí, essas pessoas estão mostrando todo o seu ressentimento em relação à Força-Tarefa de Combate à Corrupção, que teve a ousadia de prender poderosos, criminosos poderosos, que sejam da política ou que sejam do empresariado. Então o sistema está reagindo para blindar os seus corruptos de estimação. A Carmen Lúcia fez aquele voto rasteiro e o Luiz Edson Fachin, ministro, deu uma aula para ela depois, quando para esse pessoal aí nada mais interessa, né? Só que ele deu depois uma aula sobre o que significa a falta de imparcialidade e em que circunstâncias ela deveria ser aplicada. Então há critérios objetivos necessários para se apontar a falta de imparcialidade, o que não aconteceu nesse caso. E aí ele citou tribunais internacionais da Rússia, da Alemanha, da Itália, uma série de decisões onde houve alegações muito mais graves, inclusive, do que essas da defesa do Lula, e mesmo assim houve a recusa por parte do tribunal em declarar a parcialidade do juiz, em razão daqueles elementos objetivos. O Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, ele escreveu o seguinte no Twitter: além de tudo isso, como o ministro colocou, para que se reconheça a imparcialidade, não basta tratamento diferenciado, é preciso que tenha sido decisivo para o resultado do julgamento. Nenhuma das decisões invocadas como base para a suspeição o foi, quer dizer, nenhuma delas foi decisiva para o resultado do julgamento. Por exemplo, continua o Dallagnol, a condução coercitiva não foi relevante para a condenação. As interceptações sobre o ex-presidente não foram utilizadas no processo. E o levantamento do sigilo da delação do Palocci aconteceu em outro caso. Com o devido respeito ao STF, acertaram os ministros vencidos. E aí depois ele fala até sobre questões processuais em relação ao que vai acontecer agora, porque a segunda turma nem sequer apontou quando que começou ali essa suposta parcialidade, para ver o que seria utilizável ou não. Eles querem inutilizar, evidentemente, tudo que for prova contra o Lula. Mas o Deltan Dallagnol também falou que se pode até discordar das decisões e dizer que foram duras, mas não se pode, a partir delas, alegar um tratamento diferenciado. Eu havia colocado no meu Twitter ontem que o Gilmar Mendes usa dessa manipulação. Quer dizer, algumas decisões desfavoráveis ao réu que acabou condenado, elas são, muitas vezes, analisadas de forma diferente por juízes. Você extrair de uma interpretação diversa a parcialidade do juiz é um passo a mais que ele dá por meio dessa retórica, desse piti que ele deu lá, depois principalmente do voto do Cássio Marchi, de considerar tudo um abuso, tudo uma indecência, de atacar a índole do Sérgio Moro, de dizer que não compraria um carro usado do Sérgio Moro. Aí o pessoal reage nas redes sociais dizendo que compraria, teria confiança, todos aqueles ataques que a gente já se acostumou a ver em relação ao Gilmar Mendes. Então foi uma sessão, mais uma, a favor da impunidade no Brasil, para varrer a sujeira para debaixo do tapete, porque agora os casos podem ser prescritos e não haver um resultado. O Lula não foi declarado inocente. Qualquer pessoa que tenha acompanhado o processo e que acompanhou o julgamento na segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça viu ali todos os votos, a análise das provas lícitas, que não foram manipuladas, não foram fabricadas, foram coletadas na investigação, e a condenação em primeira instância sendo mantida no TRF4 e no STJ. Então, os crimes aconteceram, foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e isso a segunda turma do STF não vai apagar da história brasileira. A maioria do povo brasileiro, como mostram as pesquisas, considera que a prisão foi justa, apesar de toda essa campanha, daqueles que têm um ressentimento muito grande em relação à força-tarefa. Eu só quero, com perdão da extensão, citar um trecho do Cássio Marchi, em que ele falou: tenho que são absolutamente inaceitáveis tais provas. Entender-se de forma diversa que resultados de tais crimes seriam utilizáveis seria uma forma transversa de legalizar a atividade hacker no Brasil. Com o reforço argumentativo para o qual elas serviram, foi exatamente isso que a segunda turma fez, mesmo que informalmente.